Aleluia. Vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, dos versos 22 ao 25. Gálatas, capítulo 5, versículo 22 ao versículo 25. A palavra do Senhor diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Senhor, nos abençoe, traga sobre nós entendimento, que a Tua palavra possa falar aos nossos corações nessa noite, e que nós possamos colocá-la em prática nas nossas vidas, ó Pai, para que haja uma verdadeira mudança, Senhor, para que o Senhor possa agir em nós e através de nós, ó Pai. Louvado e bendito seja o Teu nome para todo sempre, e que a igreja do Senhor Jesus diga amém. Nós começamos a falar sobre o fruto do Espírito, e eu comecei, não em Gálatas, mas eu comecei em Efésios, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 9. Porque nós precisamos entender que o fruto do Espírito, ele é o resultado de um processo. Ele é a consequência da ação do Espírito Santo em nós, e ele é a consequência da presença do Espírito em nós. Não se trata apenas da ação dele em nós, mas da sua presença em nós. E aí nós vimos, eu vou recapitular rapidamente 4 coisas que nós vimos no texto de Efésios. Esta pregação está no nosso canal do YouTube, você pode ir lá visitá-la quantas vezes você quiser. Mas eu quero recapitular os 4 pontos que nós falamos nos versículos 1 e 2 do capítulo 5 de Efésios. Paulo nos chama a sermos imitadores de Deus. Ou seja, para que você e eu possamos ser pessoas que vão apresentar o fruto do Espírito, nós precisamos aprender a sermos imitadores de Deus. Precisamos a viver como Cristo também viveu entre nós. E Cristo viveu como? Em amor. O que marcou a vinda de Cristo a esta terra? O amor dele por nós. Aliás, João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou quem? O seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, creia, não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Então, o que marcou a vida de Jesus, enquanto esteve entre nós, foi o amor. E se nós queremos ser imitadores de Deus, nós precisamos amar como Ele também esteve disposto a amar. O segundo ponto que nós destacamos naquela mensagem foi o versículo 8, porque houve uma mudança de reino. O apóstolo Paulo diz em Efésios 5,8 que no passado nós éramos trevas, mas agora nós somos luz no Senhor, ou seja, há uma mudança. Nós não somos mais filhos das trevas, nós somos filhos da luz. E o que Paulo conclui é: se vocês são filhos da luz, vivam como filhos da luz. Então veja como é que Paulo vai construindo o argumento. Primeiro ponto, sejam imitadores de quem? De Cristo. Segundo ponto, se vocês são filhos da luz, vivam como filhos da luz. O terceiro ponto
Paulo fala no versículo 9, nos versículos 9 e nos versículos 10, que o fruto da luz consiste em bondade, justiça e verdade, no versículo 9. E no versículo 10 ele diz então que nós temos que tratar de descobrir o que é agradável ao Senhor. Então o terceiro ponto, como filhos da luz, que vivemos como filhos da luz e que queremos o fruto da luz, nós temos que tratar de descobrir o que é agradável ao Senhor. Nós precisamos colocar a nossa vida nessa direção. Eu preciso ser um imitador de Cristo, eu preciso viver como filho da luz, segundo ponto. E o terceiro ponto, eu preciso tratar de descobrir o que é agradável ao Senhor. Porque a minha vida não pertence mais a mim. Nós fomos comprados, nós somos resgatados das trevas para o reino da luz. E o quarto e último ponto, e o mais importante, está no versículo 18. Eu peço que coloque na tela, por favor, Efésios, capítulo 5, versículo 18. Este é o ponto nevrálgico, se nós podemos chamar assim, da linha de raciocínio de Paulo. Se nós somos imitadores de Cristo, se nós somos filhos da luz e temos que viver como filhos da luz, e se nós devemos tentar descobrir o que é agradável ao Senhor, nós temos que parar de nos embriagar com aquilo que não condiz com as coisas de Deus. E quando Paulo fala aqui, e não se embriaguem com o vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito, é óbvio que Paulo aqui não está falando da bebida especificamente, mas ele está usando o vinho como uma imagem, porque a bebida alcoólica, ela tem a capacidade de tirar os nossos sentidos, assim como o pecado, assim como os prazeres do mundo, tem a capacidade de entorpecer a nossa mente. Você entende isso? Então Paulo está dizendo, se você quer ser cheio do Espírito, você precisa tomar uma decisão, você precisa dizer não aos prazeres deste mundo, e você precisa se encher do Espírito Santo. É o que Paulo está colocando diante de nós. E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão. Qual é o contraponto de Paulo? Mas deixem-se encher do Espírito. Você está sendo cheio de quê? Dos prazeres do mundo ou do Espírito de Deus? Ah, pastor, mas eu não bebo vinho. Mas, como eu disse, Paulo está usando o vinho porque era a imagem que faria mais sentido naquele contexto. Hoje, talvez você não beba nem bebida alcoólica, mas você se embriaga de tantas outras coisas. Você se enche de TikTok, você se enche do Instagram, você se enche das redes sociais, você se enche dos streamings e você não deixa que o Espírito de Deus encha a sua vida. Então Paulo está colocando diante de nós uma escolha. Nós temos que tomar cuidado para que nossa vida não esteja sendo cheia das coisas do mundo, porque, meus irmãos, luz e trevas não coabitam. Não existe meio termo entre luz e trevas. Eu não posso ser cheio do Espírito e ao mesmo tempo estar embriagado com vinho. Você entende isso? Não dá, não existe. O próprio Jesus Cristo disse que nós não podemos servir a dois senhores. Ou você vai agradar o um, ou você vai agradar o outro. Não existe coabitação entre luz e trevas. Então Paulo está dizendo, ou você é cheio do vinho, ou você está embriagado com o vinho, ou você está cheio do Espírito. As duas coisas não é possível. Então Paulo está no seu argumento construindo uma ideia. Se você quer ser um imitador de Deus, se você quer viver como filho da luz, se você quer tratar de descobrir o que é agradável a Deus, você precisa abandonar as velhas práticas. Você precisa abandonar aquilo que te leva de volta ao pecado. Você precisa abandonar aquilo que faz com que você caia novamente. É necessário que haja, em outras palavras, mudança. Ah, pastor, mas eu sou assim, eu não vou mudar nunca. Quem conhece a Jesus tem que mudar. Você pode dizer amém? Não tem como você ter um encontro real com Jesus e continuar sendo a mesma pessoa.
Eu estava lendo, hoje de manhã, se eu não me engano, eu estava lendo a passagem de Filipe e o eunuco etíope. O Espírito do Senhor manda Filipe ir até o encontro daquele eunuco etíope que estava lendo uma passagem do profeta Isaías. E Filipe então emparelha com a carruagem, e ele escuta o eunuco lendo o trecho de Isaías em voz alta, e ele pergunta: você está entendendo aquilo que você está lendo? E ele diz: como eu vou entender se ninguém me explica? E aí a Bíblia diz que o eunuco chama Filipe para a carruagem, e Filipe então escuta o que ele tem a dizer, ele coloca os seus questionamentos, e Filipe então começa a explicar a palavra de Deus para ele, falando que aquele trecho que ele estava lendo se referia ao Cristo, se referia a Jesus. E então Filipe começa a explicar todo o plano de Deus através da história. Sabe o que aconteceu com aquele homem? Aquele homem era etíope. Ele tinha vindo a Jerusalém fazer o quê? Quem lembra? Ele tinha vindo a Jerusalém adorar a Deus. Ele não era judeu, mas ele tinha vindo a Jerusalém adorar a Deus, estava voltando para casa. Ele estava adorando a Deus sem mesmo entender o que estava acontecendo. Mas depois daquele dia, quando Filipe explica a palavra, a mudança na vida daquele homem foi tão grande que ele disse para Filipe: meu irmão, aqui tem água, o que impede de que eu seja batizado? E naquele momento aquele homem foi batizado nas águas. Por quê? Porque houve mudança. Você não pode encontrar a Jesus e continuar sendo a mesma pessoa. Isso não existe. Se você encontra Jesus, tem que ter mudança. Paulo, quando encontrou Jesus, ele era um perseguidor da igreja. Depois do encontro, ele virou o quê? Um homem cego. E depois de 3 dias, quando Ananias vai lá orar por ele, as escamas caem dos seus olhos, a primeira coisa que Paulo pede é para quê? Eu quero uma água de coco, camarãozinho no espeto. Qual é a primeira coisa que Paulo pede quando ele é curado da sua cegueira? Eu quero ser batizado. Mudança. Você não pode conhecer Jesus e continuar sendo a mesma pessoa que você sempre foi. Se não me perdoe, não houve encontro, não houve conversão. Conversão é mudança de direção. O significado de conversão é mudança de direção. Se você frequenta uma igreja, mas não tem mudança na sua vida, você precisa encontrar Jesus de fato, de verdade. Porque Paulo está nos chamando para um relacionamento sério, não pelo Facebook, não pelo Instagram, mas para com o próprio Senhor Jesus Cristo. E aí, voltando a Gálatas capítulo 5, pode colocar na tela, por favor, Gálatas 5, 22, voltando ao texto, tendo como base o argumento de Paulo aos Efésios: se há mudança na minha vida, é porque eu encontrei Jesus. E se eu encontrei Jesus, agora há espaço para habitar em mim o Espírito Santo de Deus. Você pode dar uma glória a Deus? E se há espaço para habitar o Espírito Santo de Deus na sua vida, há espaço para o fruto do Espírito. Senão não tem espaço para ele. O Espírito de Deus, ele tem poder para abrir espaço na sua vida, para que algo aconteça, para que a presença dele em você faça crescer e florescer o que Paulo chama de fruto. Não frutos, mas fruto no singular. O que quer dizer que o que Paulo está colocando aqui diante de nós é algo singular e é algo que não é gerado pela nossa força, não é gerada pela nossa vontade, não é gerada pelo nosso esforço, mas é resultado de uma vida que não se embriaga com vinho, que não se suja com as coisas do mundo, que não tem prazer com as coisas que não agradam a Deus, mas que se deixa encher pelo Espírito Santo de Deus. E aí em Gálatas 5, 22, Paulo diz: mas o fruto
do Espírito. E o texto começa com mais, porque nos versículos anteriores, Paulo estava falando sobre as obras da carne. O contraponto é, ou você vai apresentar as obras da carne, ou você vai apresentar o fruto do Espírito. As duas coisas juntas, não dá. Precisamos entender isso. Não, pastor, eu vou dar 50% de fruto do Espírito, mas sabe como é que é, né? Tem 50% das obras da carne. Isso não existe. Não, pastor, então foi o seguinte, eu tenho me consagrado bastante, então bota aí 80% de fruto do Espírito e 20% de obra da carne. Não serve para Deus. O cristão, ele não pode apresentar a obra da carne. Porque a obra da carne nos leva para longe de Deus, mas o fruto do Espírito nos leva a uma vida de comunhão e intimidade com o Pai. E aí, voltando ao texto, Paulo diz, mas, por isso que ele diz mais, porque ele está dando um contraponto. Nós não falamos das obras da carne, nós entramos direto no fruto do Espírito. Ao contrário das obras da carne, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E aí preste atenção no versículo 24. Porque todo mundo gosta de ler o fruto do Espírito. Mas veja o que está escrito no versículo 24, que está exatamente de acordo com o que o mesmo Paulo escreveu a Efésios, na carta aos Efésios. Versículo 24 de Gálatas 5 diz o quê? E, preste atenção nisso, e os que são de quem? Os que são de quem? E os que são de Cristo Jesus, digam amém. Tem gente que está na dúvida aí? E os que são de Cristo Jesus, digam amém. E se você disse amém, você é de Cristo Jesus. E se você é de Cristo Jesus, o que Paulo pensa a respeito de você? Que você crucificou o quê? Você crucificou a carne? Você crucificou a sua carne com as suas paixões e os seus desejos? Ou as suas paixões e os seus desejos continuam vivos? Ou eles continuam lá, batendo a porta do seu coração? Eu já contei aqui várias vezes uma história que eu ouvi do bispo Luiz Paulo sobre um criminoso na floresta. O tatu foi pego na floresta cometendo um crime. E aí os animais se reuniram para julgar o tatu. E aí chamaram um animal para ser o advogado de defesa, o outro animal para ser o promotor de justiça, e o leão iria julgar a causa, e naquela confusão toda, naquela gritaria, todo mundo querendo matar o tatu. E aí mata o tatu porque ele é culpado, ele tem que morrer, o crime que ele cometeu é muito grave, tal. Até que o animal que estava responsável por ser o seu advogado de defesa, ele pede a palavra, ele diz assim: meus queridos compatriotas, eu estou aqui diante de vocês representando o nosso irmão Tatu, e quero dizer que realmente, como advogado de defesa, eu acho que ele é culpado, e eu acho que ele tem que morrer. O Tatu: que isso, rapaz, também é advogado de defesa? Quer me matar? Fica quieto. Eu acho que ele é culpado, eu acho que ele tem que morrer. É isso aí, pega o Tatu, vamos enforcar o Tatu. Vamos esfarelar ele, estrucidar ele. E aí o advogado de defesa: não, eu acho que todas essas ideias que vocês estão dando são simples demais. Eu acho que ele merece sofrer mais pelo crime que ele cometeu. E aí o leão, o rei da selva, perguntou a ele: então, nobre amigo, nobre colega, tem o que em mente? Eu acho, rei leão, que o castigo mais adequado para o tatu, para que ele sofra bem, é enterrar ele vivo. E aí enterraram o tatu vivo, e o tatu continua vivo até o dia de hoje, porque o tatu depois cavou e foi embora e fugiu. E tem muita gente que está tratando o pecado dessa forma.
joga para debaixo do tapete e finge que não está vendo, mas ele está lá olhando para você, esperando a oportunidade para voltar. Paulo está dizendo que, no versículo 24, os que são de Cristo Jesus fizeram o quê? Crucificaram. O que é crucificar? Por que Paulo usa essa palavra crucificar? Porque Paulo está fazendo a referência àquilo a que Jesus fez. Jesus foi para a cruz. Não porque ele queria, mas porque era a vontade do Pai. Tanto é que ele diz: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade. Então, Paulo usa, e Paulo tinha esta facilidade de linkar os assuntos. Paulo ele diz: olha, se vocês querem frutificar o fruto do Espírito, vocês precisam fazer como Cristo. Se nós temos que ser imitadores dele, nós temos que crucificar, não o nosso corpo, mas crucificar as nossas paixões, crucificar os nossos desejos, crucificar a nossa carne. A carne tem que morrer. Senão você vai continuar cocheando entre dois caminhos. É aquela velha história do pequei e perdão, conhece? Aquele crente que todo dia chega para Deus e fala assim: Senhor, pequei, Senhor, perdão. Senhor, pequei, Senhor, perdão. Senhor, pequei, Senhor, perdão. Todos os dias nós vamos cometer um pecado, amém? Mas eu estou falando daquelas pessoas que todos os dias vêm pedir perdão pelo mesmo pecado. Gente, se Jesus Cristo entrou na nossa vida, se nós crucificamos a carne com as suas paixões e os nossos desejos, e eu vou repetir essa palavra, nem sei mais se deve ser a quinta ou sexta vez, tem que haver mudança. Tem que haver mudança. Eu não posso continuar sendo a mesma pessoa que eu era, senão eu vou ficar brincando com Deus. Só tem um problema em querer brincar com Deus. O mesmo apóstolo Paulo disse que com Deus não se brinca. Então nós precisamos entender que se nós quisermos ser cheios do Espírito, se nós quisermos frutificar o fruto do Espírito, nós precisamos crucificar a carne, nós precisamos crucificar as nossas paixões, precisamos crucificar os nossos desejos. Isso significa fazer aquilo que Jesus disse lá nos Evangelhos. Se alguém, você conhece o texto, se alguém quer vir após mim, o que Jesus Cristo disse? Se você quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quer ver uma outra forma de falar a mesma coisa? E os que são de Cristo Jesus, é que eu estou vendo lá, mas vocês estão vendo aqui. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus, falamos a mesma coisa. Jesus disse: quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E Paulo disse: e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Agora preste atenção, Paulo não disse que os que são de Cristo Jesus crucificarão. Você precisa entender o tempo do verbo. Eu não sou professor de português, aliás, eu não sou muito bom em português, mas algumas coisas eu aprendi. Existe uma diferença no verbo terminando em AM e terminando em AOTIL. Qual é a diferença? Futuro ou passado. Aqui é futuro ou é passado? Passado. Então Paulo não está dizendo que você vai crucificar. Paulo está dizendo que ele parte do pressuposto que se você é de Cristo, isso já aconteceu. Isso não vai acontecer. Isso já aconteceu.
E é por isso que o mesmo apóstolo Paulo, quando ele vai falar com a igreja de Corinto, eu leio esse texto toda vez que tem Santa Ceia. É por isso que Paulo escreve lá, e por esse motivo, não são poucos os doentes, são muitos os doentes, não são poucos os que dormem. Nós precisamos entender que o verbo está no passado, crucificaram, não é crucificarão. Deus não está querendo que você faça, Deus já entende que já aconteceu. Então todas as vezes que você tenta fazer com que a obra da carne venha sobre a sua vida, você está descumprindo uma ordem de quem? Você está descumprindo uma ordem de quem? De Deus. Então a obra da carne, meus irmãos, não é uma opção. Porque Paulo, ele escreveu, e os que são de Cristo crucificaram, se a sua carne, se as suas paixões e se os seus desejos não foram crucificados, isso vai ser um grande problema. Porque vai dar a entender que talvez você esteja longe de Cristo. Mas, qual é a conclusão de Paulo? Versículo 25. Pode botar na tela, por favor. Não foi, não? Gálatas 5. Tem Gálatas? 5, 25? Isso. Paulo então diz no versículo 24 que os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. E aí no versículo 25 ele conclui que se nós vivemos no Espírito, nós vamos andar também no... Ou seja, Paulo está partindo do pressuposto que ele está escrevendo a uma igreja que já crucificou a carne. E eu vou partir do pressuposto que eu estou falando a uma igreja que já crucificou a carne. Posso partir desse pressuposto? Amém? Então, qual é o conselho de Paulo para você, para mim, para nós? Se vivemos no Espírito, porque se a gente já crucificou a carne, se eu não cedo mais às paixões da carne, então é sinal de que houve uma mudança na minha vida. E se houve uma mudança na minha vida, é sinal de que agora eu vivo no Espírito. Efésios capítulo 5, versículo 18. Não se embriaguem com vinho, mas deixem-se encher do Espírito. E aí volto a Gálatas 5, 25. Se vivemos no Espírito, qual é a conclusão de Paulo? Precisamos andar no Espírito. E qual é a evidência que você está andando no Espírito? Qual é a evidência que você está andando no Espírito? Fruto. Que fruto? E aí eu me lembro também das palavras de Jesus. A árvore boa só pode produzir o quê? Fruto bom. E a árvore má só pode produzir fruto mau. A árvore boa vai produzir fruto do Espírito. A árvore má vai produzir obras da carne. Então, meus irmãos, eu quero dizer para vocês que o fruto do Espírito, então, é uma seleção de virtudes produzidas pelo Espírito Santo na vida daqueles que foram feitos novas criaturas. E isso precisa ficar claro, meus irmãos. Todo o restante do que a gente vai falar, até o final desta série sobre o fruto do Espírito, depende do entendimento desta frase. O fruto do Espírito é uma seleção de virtudes produzidas pelo Espírito Santo na vida daqueles que foram feitos novas criaturas. Essas virtudes produzidas pelo Espírito Santo só vão acontecer na vida daqueles que foram feitos novas criaturas. As coisas velhas ficaram para trás. Eis que tudo se fez novo. Você entende isso? Então, para que a sua vida, para que a minha vida possa
produzir o fruto do Espírito, eu preciso ser uma nova criatura. E ser uma nova criatura significa mudança. Se não houver mudança, não tem nova criatura. Se não tem nova criatura, não há luz. Se não há luz, há trevas. E se há trevas, não há fruto do Espírito, mas há obras da carne. E este fruto do Espírito, ele vai resultar em uma conduta de vida íntegra e de acordo com a vontade de Deus. Quem nasceu de novo? E aí eu lembro das palavras de Jesus novamente. Nicodemos, para entrar no reino dos céus, tem que acontecer o quê? Tem que nascer de novo. Mas aí Nicodemos disse para Jesus: mas mestre, como pode um homem adulto voltar ao ventre materno? E aí Jesus disse para ele: Nicodemos, você é mestre em Israel e não entende essas coisas. Nascer de novo significa o quê? Eu estou repetindo essa frase para que você guarde toda hora. Nascer de novo é mudança. Nascer de novo é mudança. Nova, olha as palavras. Nascer de novo, nova criatura, crucificar a carne, seus desejos e paixões, viver no Espírito, mudança. Então, meus irmãos, quando há uma verdadeira mudança, nós vamos ter uma conduta de vida íntegra e de acordo com a vontade de Deus. E aí é o que Paulo vai dizer: aquele que roubava, não roube mais. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que fofocava, pastor, eu adoro uma fofoca. Mas a Bíblia diz que aquele que fofocava, não fofoque mais. É claro que eu estou parafraseando algumas coisas, mas a Bíblia está falando que tem que ter mudança. Se você tinha uma maneira de agir que não agradava a Deus, agora como cristão, isso tem que mudar. Senão, não vai ter fruto do Espírito. Não, você vai continuar dando me fugiu a palavra que eu ia usar agora, mas você vai continuar praticando as obras da carne. Pastor, qual é o problema de praticar as obras da carne? Eu não tinha colocado aqui no meu esboço esse texto, mas coloca para mim, por favor, no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 1. Qual é o problema de continuar praticando as obras da carne? No Evangelho de João, no capítulo 15, no versículo 1, Jesus Cristo disse o quê? Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é quem? Pode continuar, por favor. Todo ramo que estando em mim, se ele não der o quê? O que vai acontecer? É um princípio que não foi estabelecido pelo pastor André. É um princípio que foi estabelecido por quem? Quem falou isso aqui? Jesus. Todo ramo, veja, todo ramo que estando em mim, ou seja, não está mais fazendo as obras da carne, já crucificou a carne, já deixou para trás suas paixões e desejos, porque houve mudança. Todo ramo que estando em mim não der fruto, na verdade não teve o quê? Mudança. E aí o que vai ser? O que vai ser feito dele? Cortado. Porém, todo aquele que dá fruto, o ramo que quer andar com Jesus, mas não anda de fato, ele vai ser o quê? Cortado. E o ramo que anda com Jesus de fato, de verdade, ele vai ser o quê? Ele vai ser o quê?
limpo. Há uma diferença entre corte e limpeza. Quem aqui gosta de planta? Eu não gosto, não tenho o menor jeito para isso. Minha esposa tem mão boa para planta. Quem gosta de planta aí? O que você faz quando a planta está precisando de uma sacudida nela? Você não vai lá e tira o que está atrapalhando, as folhas que já murcharam, que estão secas. Por que você faz isso? Para que ela continue produzindo. O raciocínio aqui é o mesmo. Jesus está dizendo, se você não está produzindo, você está atrapalhando. E se você está atrapalhando, você vai ser cortado. Nós precisamos entender, meus irmãos, que isto é algo que foi estabelecido por Deus. Não é algo que eu estou tentando manipular, não é algo que eu estou tentando trazer para que as pessoas tenham medo ou possam ficar na igreja. Nada disso, eu estou apenas mostrando a palavra. Quando Deus me colocou no coração para falar do fruto do Espírito, é porque eu creio que Ele quer uma igreja cheia do Espírito Santo. Eu creio nisso. Mas para que nós sejamos uma igreja cheia do Espírito Santo, nós precisamos não ser cortados, mas nós precisamos ser limpos. Porque se cortar, vai fora. Mas se você for limpo, você vai continuar ligado à videira. Você não joga a planta toda fora, joga? Você só joga aquilo que não serve mais. E o conceito aqui é o mesmo. Jesus Cristo disse que todo ramo que estando em mim não der fruto, Ele o corta, e todo que dá fruto Ele limpa para que produza mais fruto ainda. Eu quero concluir então, vamos voltar em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Concluindo então, pastor, o senhor não vai entrar ainda hoje no fruto do Espírito, eu estou falando de fruto do Espírito desde a primeira pregação. Eu não entrei nas virtudes que Paulo elenca, mas nós estamos falando de fruto do Espírito desde a primeira mensagem. Então, quando Paulo fala sobre fruto, Paulo está linkando o que ele está escrevendo com toda a Bíblia. Está linkando com as palavras de Jesus, está linkando com o que ele escreveu nas outras cartas, ou seja, Paulo está conectando as coisas. Fruto lembra árvore, árvore lembra ramo, ramo lembra poda. Você percebe como Paulo é inteligente, sim ou não? Então, meus irmãos, se você quer ter uma vida frutífera aí, eu quero concluir dizendo isso. Se você quer ter uma vida frutífera, você precisa estar cheia do Espírito Santo. Tem que abandonar as velhas práticas. Tem que haver aquela palavrinha que eu falei um bocado de vezes. Tem que haver o quê? Mudança. Você não pode continuar sendo a mesma pessoa. Se você insistir em continuar sendo a mesma pessoa, você corre o sério risco de ser cortado. Não por mim, não pelos irmãos, não pela igreja, mas pelo próprio Senhor. Porque Deus, Ele quer que os seus filhos mudem. Nós não fomos chamados para sermos as mesmas pessoas, nós fomos chamados para sermos novas criaturas. Nós fomos chamados para sermos homens e mulheres de fé. Nós fomos chamados para sermos sal e luz. Mateus capítulo 5, Sermão do Monte. Vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Se o sal perde o sabor, não serve mais para nada, a não ser para ser o quê? Jogado fora. Todo ramo que não produz fruto é cortado. Você percebe como a Bíblia se encaixa? Você não acende
uma candeia e esconde embaixo da mesa. A luz tem que ficar no alto para iluminar todo o ambiente. Então essas coisas nós precisamos prestar atenção nos detalhes. Os detalhes são importantes. Nós precisamos entender o que a Bíblia está falando para nós. Mudança. Mudança significa ser alguém diferente. Mudança significa ser alguém que agrada a Deus. Mudança significa ser alguém relevante no reino de Deus. Relevante de que forma? Um sal que salga, uma luz que ilumina, um ramo que dá fruto. Alguém que tem o fruto do Espírito Santo. É para isso que nós somos chamados. E se você entender isso, você vai ser uma pessoa diferente. Porque você vai se tornar uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos ficar de pé.